Gente, estamos de volta para o quarto episódio do Café com Cristo, dessa série que se chama Movimente-se. Existe um poder sobrenatural em quem se move, em quem age, em quem faz alguma coisa e não fica simplesmente sentado, como diria Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Existe poder em quem busca, em quem vai atrás, em quem age. E você não precisa fazer coisas miraculosas, coisas incríveis, coisas de outro mundo. Não. Você só precisa fazer o simples. Você só precisa fazer o básico, o natural. E quem faz o sobrenatural? É Deus. Você faz só o ordinário, todos os dias ali o simples. E Deus faz o extraordinário. Tenho falado isso essa série inteira para que você possa compreender isso. Nessa quarta semana, no quarto episódio, nós iremos falar sobre simplicidade e obediência. Ao mover-se, você precisa entender a simplicidade das coisas e ter obediência. Jesus, ele chama eu e você, ele nos chama a ter uma vida de obediência. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos ser obedientes a Jesus. Por quê? Porque o que Jesus tem para a minha vida e para a sua é muito melhor do que o que a gente imagina e do que a gente quer. Muitas vezes nós queremos coisas que nós achamos que é a nossa felicidade, mas no fundo, Jesus sabe que não é, e por isso que ele não tem nos dado essas coisas. Quando a palavra de Deus fala, por exemplo, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga, Jesus está falando sobre isso, sobre renunciar a si mesmo, sobre renunciar aos seus desejos, às suas vontades carnais, para que você possa viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida. O texto que a gente vai ler hoje é uma passagem bastante conhecida da Bíblia, talvez você já tenha escutado falar muito sobre ela, mas que traz para a gente um grande aprendizado e vai nos ajudar bastante. Vamos lá para o nosso quarto episódio, simplicidade e obediência. Mas antes de ir para o episódio, não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o teu like, o teu comentário e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Simplicidade e obediência. Chegamos finalmente à reta final da nossa série Movimente-se. Essa série muito especial que Deus tem falado muito ao meu coração e eu espero que Ele tenha falado também ao seu coração. Vamos falar hoje sobre o poder que existe na simplicidade, nas coisas mais simples e na obediência. Jesus nos chama a uma vida de obediência. E eu quero que você reflita comigo nessa passagem. Eu tenho certeza que você vai entender claramente a mensagem que eu trouxe para você hoje. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor, abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. A história diz o seguinte: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos e disse a Simão e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mas mestre, eu até te entendo, sabe, cara? Mas deixa eu te falar, olha, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas eu vou fazer o seguinte, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Repita comigo de onde você está. Obedecer. Simão não acreditava não, mas ele obedeceu. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João
filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente, ou seja, eu te farei pescadores de homens. Eles arrastaram um barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Meu Deus do céu, como essa palavra me confronta, como essa palavra mexe comigo, porque um dia eu topei com esse Jesus, porque um dia esse Jesus me fez esse chamado. Ele pediu que eu largasse os palcos, ele pediu que eu abandonasse tudo que eu tinha construído ao longo de 20 anos da minha vida, para que eu pudesse viver o sobrenatural de Deus nessa terra, para que ele deixasse simplesmente de ganhar dinheiro e fama e começasse a ganhar almas, vidas para Jesus. Você consegue entender isso? Primeira coisa que eu quero que você reflita comigo nessa passagem de hoje: Jesus, ele era apenas um carpinteiro. Jesus não era pescador. Mas mesmo assim, quando Jesus olha para eles e fala: voltem no mar e joguem as redes, os caras tinham anos de pesca, os caras tinham conhecimento daquele assunto. Imagina só, é como se você hoje fosse um contador e eu chegasse para você e quisesse ensinar você a fazer a sua contabilidade, sendo que eu nunca estudei contabilidade. Você diz: pescar tá doido, tu sabe de nada, Guto. Só que Jesus, ele não era só um carpinteiro. Jesus, ele é e ele sempre será o nosso Deus. Ele é o nosso Deus na forma humana. Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares e ele pode qualquer coisa. E o que eu acho bonito aqui, se você olhar, Jesus não faz nada pela metade. Ele só faz a obra completa. Onde tem Jesus, tem abundância. Eles tinham passado a noite inteira, não tinham pescado nada. Jesus diz: volta e joga a rede. Pedro não queria obedecer. Pedro ficou assim: mas esse cara não entende de pesca. Peraí, Jesus, deixa eu te dizer, a gente pescou a noite todinha, Jesus, ninguém pegou nada, cara. O mar hoje tá ruim, não tá para peixe não. Aí Jesus diz: volta, Pedro, faz o que eu tô te pedindo, só vai lá e joga a rede. Mais uma vez, mova-se, faça o básico, o natural. O que foi que eles fizeram? Eles jogaram a rede. Eles jogaram a rede. Nada demais. O que eles faziam a vida inteira, inclusive tinham feito a noite toda. E não tinham pego nenhum peixe. Jesus disse: volta, cara, vai lá e joga a rede. Eu não sei o que é que você tem passado. Eu não sei o que é que você tem vivido. Eu não sei o que é que você tem pedido há anos a Deus. Eu não sei o que é que você vem desejando no seu coração há anos e você tem pedido. Hoje Jesus está olhando para você e dizendo: joga a rede, vai mais uma vez. A porta que está fechada eu vou abrir. O caminho que você queria, que estava interditado, eu vou abrir ele hoje para você. Só obedeça, jogue a rede. Uma coisa que me chama muita atenção é que Jesus faz o milagre, eles pegam uma carrada de peixe. Naquele momento o barco começa a afundar, eles gritam, pedem ajuda a um outro barco que está do lado, os caras vêm, enchem os dois barcos a ponto de quase afundarem os dois barcos, e eles saem dali numa alegria maior do mundo com aquela quantidade de peixe, ou seja, o sobrenatural, o extraordinário de Deus, a abundância de Deus na vida deles. E quando eles chegam lá fora, Pedro simplesmente olha para Jesus, depois de receber o milagre, e diz assim: afasta-se de mim, eu sou pecador, eu não mereço. Deixa eu te dizer uma coisa, assim como Pedro, eu e você, nós jamais iremos merecer a glória de Deus na nossa vida, nós jamais iremos merecer a nossa salvação. A salvação, como diria o apóstolo Paulo, é dado pela graça de Jesus, a graça que nos alcançou. A graça é o que você recebe de graça, mas a graça não foi de graça. Alguém pagou o preço por mim e por você. E quem pagou esse preço foi Jesus, o mesmo que fez esse milagre e que trouxe tantos peixes para ele. Só que Pedro não se sente digno. Pedro diz assim: Jesus, se afasta, sai de perto de mim. Jesus, eu não sou digno do negócio desse. Jesus, eu sou um miserável pecador. Eu até duvidei do Senhor quando o Senhor disse assim: joga a rede. Eu falei: peraí, Jesus, fica na tua. Eu pesquei a noite toda, não peguei nada. Mas Jesus, mesmo vendo aquela situação, mesmo vendo o que Pedro colocava para ele, a inferioridade, aquele lance de eu não mereço, eu não sou digno, eu não posso,
Jesus olha para ele e diz assim, ó: ei Pedro, encosta aí os barcos, encosta tudo e vem. Que isso daí que tu tá achando que é milagre, não é nada na frente do que eu vou fazer na tua vida. Pedro, hoje tu pescou uma carrada de peixe, mas de hoje por diante, tu vai pescar vidas, tu vai pescar gente, tu vai trazer pessoas para o meu reino. Através do teu testemunho, através da tua vida, vidas serão alcançadas. Depois daquele dia, Pedro, Tiago, João largaram o azeite, seguiram Jesus. Através da vida daqueles homens, pessoas foram curadas, pessoas encontraram Jesus, pessoas tiveram a vida transformada através do chamado. Esse chamado hoje, ele é para mim e para você. Esse chamado hoje é para todo aquele que conhece o Evangelho e que entende o poder da graça de Jesus. Amigo, a graça foi de graça para mim e para você, mas alguém pagou o preço. Olha o que eu falei para você logo no começo. A graça de Jesus foi paga com um preço altíssimo. Jesus pagou com o seu sangue que lavou aquele madeiro. E quando eu e você entendemos isso, a gente começa a transformar a nossa vida. Existe um livro incrível que eu até indico para você chamado O Discipulado, onde ele fala sobre a graça preciosa e a graça barata. Existem muitos cristãos que receberam esse chamado, que ouviram falar da graça de Jesus, mas eles entendem a graça como uma graça barata, uma graça que para eles não tem o menor valor. Por quê? Porque eu recebi de graça. Sabe aquela coisa que eu ralei, trabalhei para comprar esse celular, então eu valorizo e eu sei a importância desse celular porque eu sei quantos meses eu tive que trabalhar para pagar ele. Agora, se uma pessoa chega e me dá de graça, eu desmereço, porque eu não sei quanto tempo ela trabalhou, o que ela sofreu para pagar aquele celular, então aquele celular para mim não tem valor. Tem gente que faz isso com Jesus, você acredita? Tem gente que, porque recebeu a graça de Jesus, não entende Jesus e quer continuar a sua vida do mesmo jeito. Você hoje está sendo chamado, assim como Pedro, assim como João, assim como Tiago, foram chamados. Larguem as redes, larguem os barcos, venham comigo. Da mesma forma, Jesus hoje, ele chama a mim, ele chama você. E se você entender essa graça como uma graça preciosa e não como uma graça barata, você vai transformar a sua vida. Porque quando eu entendo essa graça de Jesus, automaticamente eu transformo a minha vida. Por que eu transformo a minha vida? Porque é tão maravilhoso, é tão incrível, é tão prazeroso o que Deus fez por mim, que eu sou incapaz de ficar paralisado e de não me mover. Olha, movimente-se, faça alguma coisa. Essa graça te alcançou. Esse chamado não é só para Pedro, esse chamado é para mim e para você. Largue as coisas que te afastam de Jesus, largue as coisas que te levam para distante dele. Pessoas que você convivia antes não cabem mais na sua vida. Roupas velhas, roupas de quando você era criança, não cabem mais em você. Você precisa mudar o seu guarda-roupa. Você precisa se adaptar, você está numa nova fase da sua vida. Você precisa entender isso. Entenda esse chamado, entenda essa graça. O que Jesus fez na vida deles, dos discípulos, Jesus pode fazer hoje na minha vida e na sua. Nós somos os discípulos da atualidade. Nós somos aqueles que temos a missão de entender a graça e de levar o Evangelho cada vez mais longe. Será que você consegue perceber isso? Amigo, um dia eu estava em cima de um palco, fazendo shows, cantando músicas que não agradavam o coração de Deus. E eu já queria deixar claro aqui que eu não tenho nada contra música secular. Existem milhares de músicas seculares incríveis que falam de amor, que falam de coisas boas, de mensagens positivas. E eu super escuto e gosto, não tenho nenhum problema com isso. A questão é, as músicas que você escuta, observe as letras, o que elas falam. Músicas que estão acabando com a imagem das mulheres, músicas que estão incentivando você a cometer o adultério, músicas que estão incentivando você a se embriagar, a cair, a fazer coisas erradas, coisas que vão destruir a sua família. Era isso que eu fazia, eu cantava esse tipo de música. Até que um dia, no meio de um show, o Espírito Santo me tocou. Eu senti claramente como se fosse ele tocando no meu ombro e dizendo: você acha que você nasceu para isso, Guto? Você acha que está certo o que você está fazendo? Olha o poder que você tem nas palavras.
Quando você manda, todo mundo vai até o chão. Quando você manda, as pessoas fazem exatamente o que você pediu. Existe um poder. Imagina se você pegar, Guto, esse poder, essa palavra que você tem, você canalizar isso para o lado certo, para o lado do bem, para falar de Jesus para as pessoas. Depois daquele dia, eu comecei a entrar numa guerra comigo mesmo. Chorei por vários e vários meses e pedi a Deus, Deus, o Senhor me mandou largar as redes, o Senhor me mandou largar os palcos, mas o Senhor não me falou como que eu vou sobreviver. Me ajude, me dê uma saída. E Deus mandou. Deus mandou não só uma saída, como Deus mandou uma grande porta, uma grande saída. Eu larguei as redes, eu larguei os palcos, eu abri mão do meu desejo carnal, da fama, do sucesso, do dinheiro, para poder viver o extraordinário de Deus na minha vida. E quer saber? Eu tenho sido muito feliz. Por isso que eu estou aqui hoje, porque eu não quero que essa graça pare em mim, porque eu não quero que você se satisfaça, que você aceite ficar na mesmice na vida que você está. Você precisa entender essa graça, você precisa movimentar-se, você precisa sair do canto. Existe poder no simples. Eu vou encerrar essa série dizendo o que eu falei lá no começo de novo. Existe poder em movimentar-se. Existe poder em fazer o simples, em fazer o básico, em fazer o natural. Faça a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Amigo, eu espero que essa série tenha sido bacana para você, que Deus tenha falado ao seu coração, assim como Ele tem falado no meu também. Se falou, se você assistiu esse 4º episódio, se você não viu os outros, volta, assiste o 1º, o 2º e o 3º, que esse vai fazer ainda mais sentido para você. Compartilhe essa série inteira com as pessoas que você ama. Sabe aquelas pessoas que há muito tempo você está tentando levar para a igreja? Você convida, mas elas têm uma resistência, elas não querem, têm um preconceito. Manda esse vídeo para elas, manda essa série inteira para elas. Pega esse link, copia, manda nos grupos de WhatsApp. Ajuda a gente a evangelizar, a chegar cada vez mais longe. A mesma oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje falando, pregando o evangelho para você, você tem simplesmente clicando em um link e compartilhando com alguém. Você pode fazer parte do reino, você pode ser um multiplicador do evangelho. E se você quiser também, nós temos um grupo de WhatsApp, o link está na bio do meu Instagram, @GutoRibeiro. Você pode clicar nesse link e entrar também no nosso grupo de WhatsApp, onde todos os dias você vai estar recebendo essa mensagem e você vai poder compartilhar com outras pessoas e abençoar muitas vidas também. Já se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, compartilha, comenta, para que a gente chegue cada vez mais longe e que Deus abençoe a sua vida ricamente. Até a nossa próxima série.